Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Teologia Anderson Machado. Eu quero apresentar para vocês essa maravilhosa literatura tipológica, o tabernáculo e a igreja, entrando com ousadia no santuário de Deus. O autor é Abraão de Almeida e a editora é a editora CPAD. Gosta de tipologia? Ou então não conhece, não tem conhecimento nessa área? Esse livro é uma ótima indicação para você aprender sobre os símbolos da Bíblia Sagrada, para você desvendar a linguagem simbólica e tipológica da Bíblia, que vai engrandecer o seu conhecimento. Através desse livro, você também vai crescer na sua intimidade com Deus e entrar com ousadia no santuário do Senhor. Venha comigo conhecer esta obra por dentro. Nós abrimos ela aqui, encontramos já essa folha de rosto. Em seguida, tem uma pequena ficha catalográfica e aqui está o sumário dividindo este maravilhoso livro em 9 capítulos. Primeiro tem uma introdução, em seguida vai ter um estudo sobre tipologia bíblica, depois o segundo capítulo é sobre o tabernáculo, o terceiro sobre as peças do tabernáculo, o quarto sobre o sacerdócio, o quinto sobre as vestes sacerdotais, o sexto capítulo fala sobre os sacrifícios, o sétimo sobre o cristão no pátio, o oitavo como o cristão no lugar santo e o nono sobre o cristão no lugar santíssimo, fechando com o apêndice e a bibliografia. Aqui temos uma folha em branco e ao lado nós temos um prefácio. Olha só, o autor do prefácio desse livro é o pastor Lawrence Olson. Mais à frente, nós temos aqui uma introdução à tipologia bíblica. Olha só quantas folhas explicando esse maravilhoso assunto. Aqui entramos já no assunto de tipologia bíblica, explicando sobre os tipos, antitipos, de uma maneira clara, concisa e de fácil compreensão, dando alguns exemplos tipológicos na Bíblia, como por exemplo, olha só, Noé, a arca e o dilúvio, trazendo tipologia de Abraão e Isaac, apontando ali para o Novo Testamento como Deus Pai e Deus Filho, ó. Uma noiva para Isaac, Rebeca, que é tipificação da igreja, que é a noiva de Cristo. Você vai ver a tipologia de José, olha só, as jornadas de Israel, como tipologia também da história da igreja, o descanso em Canaã e muito mais. Quando chegamos aqui no capítulo de número 2, já entra no estudo sobre o tabernáculo. Vai falar sobre as ofertas. Olha só, esse livro ele é muito ilustrado. Você vai ver, olha só, fala sobre a ordem das tribos do acampamento, a separação e comunhão, a coluna e os véus. Olha só que imagem maravilhosa mostrando o tabernáculo no meio do deserto. As ilustrações desse livro são fantásticas para ajudar a nossa compreensão. Olha só essa imagem do tabernáculo. Olha só o sacerdote, o levita, o sumo sacerdote, os elementos, as separações do tabernáculo, para você estudar esse livro acompanhado da Bíblia e entender melhor os textos bíblicos. Deixa eu voltar aqui, que eu pulei. Olha só, capítulo número 3 vai falar sobre as peças do tabernáculo, a ordem das peças. Olha só que imagem maravilhosa do altar de bronze. Muitas das vezes nós lemos a Bíblia e quando estamos lendo, nós não compreendemos exatamente como é as coisas ali, com os detalhes apenas escritos, mas olhando as imagens nesse livro, nossa compreensão fica muito maior. Fala sobre a bacia de bronze, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o altar de ouro, a arca
esse livro é muito completo. Olha só, aqui na página de número 52, daqui diversos nomes para a arca do testemunho, arca do concerto, arca do Senhor, arca do concerto de Deus, olha só, a arca de nosso Deus, e o texto bíblico onde você vai encontrar esses diversos nomes que a arca recebe. Aqui você vê uma imagem sobre os elementos que eram contidos dentro da arca, as tábuas da lei, um pote de maná e a vara de Arão. Olha só, que interessante aqui, sacerdotes realizando o seu trabalho no tabernáculo. Mais à frente, nós encontramos aqui um sacerdote totalmente vestido. Olha que imagem maravilhosa para a nossa compreensão da palavra do Senhor. Mais à frente nós vemos aqui, olha só, o sacerdote, sumo sacerdote, com peitoral, com as 12 pedras representando cada uma das tribos de Israel. Repare na testa dele aqui, ó. Ele foi consagrado, ele foi ungido, o azeite está escorrendo pela sua testa. Que imagem maravilhosa. Olha só. Mais à frente nós temos outra imagem muito bonita. Olha só, do serviço sacerdotal. Aqui o alimento dos sacerdotes, olha, onde eles se alimentavam. Aqui mais uma imagem sobre as vestes sacerdotais. É um livro maravilhoso para compreender as maravilhas do tabernáculo. Aqui vai falar sobre os sacrifícios, também fala sobre a Páscoa, olha só, o cordeirinho, a suficiência do cordeiro, o sangue do cordeiro, os sofrimentos do cordeiro. É um livro de estudo maravilhoso. Olha só, você vê aqui um sacerdote ali com uma faca na mão e ele vai sacrificar um cordeiro. Maravilhoso, meus irmãos. Falando sobre a primeira Páscoa, olha só, a proteção do sangue, a oferta queimada. Olha essa imagem, que coisa linda, maravilhosa. O sacrifício de um animal sobre o altar, e o sacerdote ali adorando ao Senhor. A tipologia bíblica, ela é essencial para entendermos as Escrituras, principalmente entendermos os acontecimentos do Antigo Testamento, porque o apóstolo Paulo diz que eles são sombra das coisas vindouras. Para entender o Antigo, melhor dizendo, o Novo Testamento, precisamos compreender o Antigo Testamento. Quando Jesus Cristo ele disse: examinai as Escrituras, porque elas falam de mim, Jesus estava vivendo o tempo dos evangelhos. Ainda não existia o livro de Mateus, nem de Marcos, nem de João, nem Atos, nem nenhuma das epístolas paulinas ou as demais epístolas, tampouco o livro de Apocalipse. Então, quando Jesus ele disse: examinai as Escrituras, porque elas falam de mim, Jesus estava se referindo aos livros do Antigo Testamento. Eles falam de Jesus, mas para termos essa compreensão, temos que estudar tipologia bíblica. E para você compreender esse maravilhoso assunto, eis aqui a minha indicação: o livro de Abraão de Almeida, O Tabernáculo e a Igreja. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa aqui embaixo também o seu comentário. Já conhecia esse livro? Ainda não? Deixa aí nos comentários aí o que você achou. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus.